Caríssimos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje o 5º domingo do tempo da Páscoa. Alguns domingos da Páscoa têm nomes. Por exemplo, o 2º domingo, ele é chamado de o Domingo da Misericórdia. O 4º domingo, que foi domingo passado, é chamado o Domingo do Bom Pastor. Este domingo não tem nome, mas nós podemos chamá-lo de o Domingo do Amor ou o Domingo da Caridade, né? Domingo do Amor, Caridade. Vamos entender por quê. Primeira leitura de hoje, leitura dos Atos dos Apóstolos. 2 grandes apóstolos, São Paulo e São Barnabé, que saem da sua terra de Israel para pregar o Evangelho. E o que move o coração daqueles dois é um amor extraordinário por Deus e pela salvação das almas. Saem de Israel, enfrentam longas viagens de barco, passam por várias adversidades. Algumas vezes eles naufragaram, afundaram nos seus barcos ali no meio do mar. Algumas vezes foram presos, outras vezes foram açoitados em praça pública por causa da pregação do Evangelho, foram presos e por fim foram torturados até a morte. São Paulo, de forma especial, foi decapitado por causa do amor e da pregação ao Evangelho. Um amor que o impele, que o leva a pregar o nome de Jesus, aquele que ele encontrou, que salvou a sua vida e que ele considera como o bem mais precioso, a ponto de chamar todas as coisas da vida de lixo. Diante de Cristo eu considero tudo como lixo, tudo como perda. São Paulo e São Barnabé, 2 grandes apóstolos, movidos pelo amor, levam a mensagem da salvação aos povos pagãos. A segunda leitura, que é o livro do Apocalipse de São João, nós vemos aqui São João numa visão extraordinária, descrevendo o fruto do amor de Deus. O que é o fruto do amor de Deus? É o céu. O céu que ele deu de presente. Ele diz: eu vi Jerusalém celeste descer do céu, vestida como uma noiva. A Jerusalém celeste é a igreja de Deus, a igreja já preparada, já pronta, a igreja que foi forjada durante milênios, foi forjada pelo sofrimento, pela cruz de Cristo, que passou por todas as tribulações e agora já não sofre mais, está livre de todos os sofrimentos. E esta igreja, esta santa igreja de Deus que desce do céu, ela foi dada por causa de Jesus. Por causa do amor, ele é o amor. O próprio São João define Deus como amor. Deus é amor. O próprio Evangelho de São João, o coração do Evangelho de João é justamente aquela citação, né? João 3,16, de fato Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho. O seu Filho é o amor e ele veio para nos amar. Ele veio nos dar este amor. E o Evangelho? O Evangelho nos coloca aqui de volta no cenáculo, o último dia em que Jesus esteve com os apóstolos, antes da cruz, antes do suplício da cruz. Ele, na última ceia, faz um gesto bastante estranho para os discípulos. Ele tira a sua capa, amarra uma toalha na cintura, se abaixa aos pés dos apóstolos e começa a lavar os pés deles. E diz: eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. E amar quanto? Quanto eu devo amar? Aí Jesus se coloca como a medida. Amar assim como eu vos amei. Esta deve ser a medida do amor. Então todas as coisas hoje falam deste amor maravilhoso de Deus. E este amor na nossa vida, ele tem que ter 2 dimensões. A primeira dimensão é o meu amor para com Deus. E a segunda dimensão, o meu amor para com o irmão. Quem não ama Deus, não consegue amar o irmão de verdade. E quem não aprende a amar o irmão, também não vai aprender a amar a Deus. O próprio São João diz isso.
Então vamos refletir bem brevemente, a homilia vai ser curta, sobre estas duas dimensões. Primeiro, amor a Deus. Será que eu amo mesmo a Deus? Será que Deus é aquilo que há de mais importante na minha vida? Sendo que eu gasto, sei lá, assistindo aí, vocês que assistem, né? Eu não assisto, de vez em quando, tá? De vez em quando eu dou uma olhada. Séries na Netflix. A pessoa passa a noite inteira assistindo série, maratonando. Mas quando alguém chama para rezar o terço, não dá. 15 minutos o terço. Não dá. Acha demais quando a missa demora 1h10, né? Eu fui na missa domingo, meu Deus, que missa comprida. O padre ficou 1h30 na missa. Mas gasta 2, 3, 4 horas assistindo novela. No celular, vendo Instagram e etc e tal, passando ali status por status, rolando. Passa horas e horas e está tudo bem. Passa horas falando mal da vida dos outros, fofocando, mentindo, e não é pesado. Mas quando é para Deus, é pesado. Quando vai dar a coleta da igreja, pega uma moedinha de R$1 e dá com muita dó, ou então se achando muito piedoso. Aí vai ali no bar e paga R$15 numa cerveja, e não acha caro. Para Deus tudo é difícil. Mas para Ele não, para Ele tudo tá bom. O amor a Deus, não tem tempo para Deus, não quer saber de Deus. Vai à missa porque é obrigatório, vai à missa porque tenho que ir. É como se a minha avó ia, minha mãe sempre foi, eu tenho que ir, tenho que ensinar meus filhos a ir. Mas eles não vão porque Deus é o amor da minha vida e eu vou lá para me encontrar com Cristo. Eu vou lá para rezar junto à Santa Missa e viver este momento de Eucaristia. Essa dimensão do amor a Deus. Todo o tempo para mim e nada para Deus. É mais ou menos assim. Ama tanto a si mesmo que acaba desprezando Deus. Esta é a primeira dimensão. E a segunda dimensão, que é exatamente essa que Jesus disse no Evangelho hoje. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Tem gente que não ama nem a si mesmo. Vive tentando suicídio. Cuidado que uma hora você vai acertar, viu? Não ama nem a si mesmo. O tempo inteiro se olhando no espelho e dizendo, Deus errou. Não era para ser essa cor de pele. O cabelo não era para ser assim. Aí passa horas e horas passando ferro no cabelo para esticar, porque não era para ser assim. Dizendo que Deus errou. Deus errou, não era esse corpo que era para eu nascer. Era outro corpo, era outra coisa. Passa o tempo inteiro fazendo tatuagem, fazendo não sei o quê, machucando o corpo, ferindo, trocando, colocando, tirando, fazendo um tanto de coisa, porque não ama a si mesmo. A imagem que vê no espelho não cabe dentro da cabeça dela. E se esquece que Deus morreu justamente por você. É feio? É, mas Deus acha uma gracinha, maravilhoso. Não ama a si mesmo. E quando vai os outros, aí piora, né? O marido e a mulher vieram aqui na igreja, prometeram amor e fidelidade, eu te prometo, na alegria e na tristeza. Aí chega em casa, o marido trata a mulher como se tratasse um jumento. Xinga ela o tempo inteiro, maltrata, não tem um pingo de delicadeza, não tem um pingo de amor. Não mede as palavras para falar, é sempre grosso, estúpido, mal educado. Não tem delicadeza, não consegue entender ela como mulher. E a mulher também, né? Muitas delas. Trata o marido como se tratasse um poste, né? O tempo inteiro falando, o tempo inteiro brigando, o tempo inteiro reclamando. Isso daqui não está bom, isso daqui está errado, você não fez isso, você fez aquilo, você não olha para mim, você não presta atenção, você não me ama, você prometeu, você não prometeu. Desculpa o palavrão horrível, é um inferno a vida matrimonial. Isso sem falar os filhos, né? Os filhos que não têm mais um pingo de respeito pelos pais. Xinga o pai de tudo que é coisa, manda o pai e a mãe
pontinho, 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 sem a menor vergonha. As crianças que não têm mais um pingo de respeito pelos adultos, pelos mais velhos, passam no meio, falam palavrões, xingam, entram em assuntos que não tem nada a ver com a vida dela. Os filhos mentirosos, beberrões, indecentes, pornográficos, dizem que vão para a faculdade estudar, ao invés de estar na faculdade estudando e fazendo valer o dinheiro que o pai e a mãe pagou caríssimo, mata a aula e vai para o bar na frente da universidade. Passe na frente dessas universidades para vocês verem. Segunda-feira, não é nem sexta-feira, que é o sexto, né? Segunda-feira, está todo mundo na cachaça. Além disso, não tem educação para com os outros, não tem nada, todo mundo é justiceiro, todo mundo é cheio de si, isso daqui é meu, isso é meu, você não quero saber de você, se você olhar torto para mim, eu vou na delegacia e faço um BO contra você, porque você me denegriu, porque você falou mal de mim, porque você é aquilo. O outro é sempre um inimigo. A gente que dirige aqui nessa cidade, às vezes o trânsito parece uma guerra. E se você brincar, alguém passa em cima de você. Porque ninguém pode esperar 10 segundos. Ninguém pode respeitar e esperar o outro. Até cumprimentar hoje virou quase uma ofensa. Você passa no meio da rua, encontra uma pessoa que você não conhece e você fala bom dia, a pessoa já te olha com o olho torto. Você fez alguma coisa errada. O mundo virou. Não tem amor, não tem mais caridade, nós desaprendemos as coisas de Deus, estamos virando bichos. Sem amor para com Deus e sem amor para com o outro. O outro é sempre o meu inimigo. Meu marido é meu inimigo, minha mulher é meu inimigo, meus filhos me odeiam, as crianças, né? Você me odeia, você não me ama, eu não pedi para nascer. Está sempre assim, o tempo inteiro. O meu patrão é o meu inimigo que me explora, o meu funcionário, ele é completamente irresponsável, que não cumpre o serviço, que não chega no horário, que traz atestado falso, que mente, que matou o pai, a mãe, a avó, a vizinha, matou todo mundo para não vir trabalhar, né? Perdemos a caridade, perdemos o amor. Estamos perdendo a cada dia. Hoje tudo fala do amor. E aqui no Evangelho, Jesus não está dizendo assim, olha, se você conseguir, tenta aí, vê aí se você vai dar certo, se você consegue amar. Se conseguir, ó, beleza. Não está dizendo isso. Ele está dando uma ordem. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Deus espera de nós amor. Amor verdadeiro. Amor como, por exemplo, São Maximiliano Kolbe, franciscano que foi preso, estava lá no campo de concentração pela perseguição nazista, né, na época de Hitler. Ele estava no grupo de homens onde ele ficou preso. Os soldados cada dia escolhiam um para matar. Ele escolheu um homem que estava lá do lado dele, o homem casado, com um monte de filhos e tal. O padre foi lá na frente e disse assim, não mate ele, mate a mim. Eu sou apenas um padre e eu vim dar a minha vida por Deus mesmo. Ele tem família, mate a mim. E mataram o padre no lugar dele. É santo hoje São Maximiliano Kolbe, que é capaz de dar a vida pelo outro. São Francisco de Assis, que deu a vida por Jesus de uma forma extraordinária. E não foi um único dia da vida dele, foi a vida inteira. Ele se converteu, ainda era jovenzinho. Foi para a guerra com 18 anos mais ou menos. Na guerra foi ferido, ficou preso durante um tempo. Lá na prisão ele conheceu Jesus através da leitura do Evangelho. Se converteu, voltou para casa, tirou tudo que tinha, deu aos pobres e se fez pobre. Francisco servia os leprosos. Ele abraçava os leprosos, beijava os leprosos, né? E na época a hanseníase não tinha tratamento, não tinha remédio, não tinha absolutamente nada. Mas ele se fez um pobre de Assis. Ia lá e cuidava daqueles irmãos. E cuidou tanto dos irmãos que pegou lepra também. São Francisco morreu com 40 e poucos anos de idade. A lepra comeu Francisco dos pés à cabeça. Caíram os dedos dos pés, das mãos, a lepra foi comendo ele morreu horrível.
Os olhos de Francisco foram comidos pela lepra. Como não tinha outra maneira de aliviar os sofrimentos de Francisco, pegavam um ferro em brasa e cauterizaram os olhos de São Francisco antes de morrer. E sem falar da lepra que ele teve que suportar a vida inteira, ele ainda tinha as chagas de Jesus. As mãos eram furadas, as duas mãos, os dois pés, e um buraco na costela, embaixo da costela dele, que doía e sangrava dia e noite sem parar. E a vida inteira ele fez isso por amor a Cristo, por amor a Jesus e por amor aos irmãos. E em nenhum momento fraquejou no amor. Agora nós não, nós somos um bando de dodóizinhos. Esse daqui é o meu lugarzinho, eu tenho que sentar aqui. Até na igreja tem gente que escolhe lugar. Não, esse daqui é o meu banco, eu só sento aqui. Não, esse daqui é o meu prato. Esse daqui é o meu canto do sofá. Essa daqui é a minha televisão. Esse daqui é o meu quarto. Esse daqui é o meu banheiro. Esse daqui é o meu carro. E vive o tempo inteiro juntando essas coisas. Juntando um monte de cacarecos. Sabe para que serve esse tanto de cacareco que a gente vai juntando a vida inteira? Serve para fazer uma grande fornalha no inferno e a gente pegar fogo lá. Só para isso que serve. Porque a gente precisa compreender. O irmão é a chave do céu. Ou você aprende a amá-lo e transformá-lo na chave do céu, ou você não entrará no céu. Francisco, quando morreu, foi levado até o convento de Santa Clara, né? Clara era bem mais jovem do que ele, ela era quase 15 anos mais nova do que Francisco. E quando trouxeram o corpo de São Francisco e colocaram diante dela, ela disse assim: Francisco era tão parecido com Cristo que nós já não sabíamos mais quem era Francisco e quem era Cristo. Às vezes, Santa Clara, se ela for olhar para a gente de igreja que entra, que reza, que se confessa, que comunga, ela vai dizer assim: este meu irmão, esta minha irmã, ela é tão diferente de Cristo que a gente não sabe se ela é humana ou é o próprio diabo. Que Deus nos dê o dom do amor, porque sem Ele não nos salvaremos jamais.